Se eu torno um pouco mais difícil, eu tendo a enfraquecer um pouco o trilho daquele hábito. Tipo assim, o 707 eu fiz às 7h07 da manhã para criar um hábito. Porque quando a gente cria um hábito, a gente nem sente mais o que está fazendo. Fica na rotina. Só que, e eu pensei no começo em fazer às 5 da manhã. É possível. E eu aposto que teria gente que participaria, até teria menos interferência externa, assim, né? Só que ia tornar muito mais difícil, né? Ia tornar mais difícil. E o que é mais difícil, a tendência é a gente não conseguir manter esse hábito. Você não deixar ele beber em casa é útil. Agora, tem formas de articular isso. Por exemplo, a forma que você vai comunicar isso. Mas por que eu não posso beber em casa? Como é que você justifica? Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Como é que você chama? Tatiane. Tatiane. E aí, Tatiane, você me acompanha há quanto tempo? Aproximadamente umas 2 semanas ou um pouquinho mais. 2 semanas? E o que fez você buscar me acompanhar? Seguir aqui. Acho que como a maioria, né, das pessoas aqui, o cansaço de tentar coisas que não estavam dando certo, estratégias que não davam certo, mas eu mesma não sabia que eram estratégias erradas. Então, para mim, eu estava fazendo o certo, só que não dava certo. E um dia passou, né, na time do Instagram, ajude quem você ama, parar de beber, semana do amor contra o alcoolismo. Eu pensei, vai ser o último tiro. Aí eu me inscrevi na semana, consegui assistir algumas lives do 7 em 7, não todas, né? Anotei algumas coisas, fui no YouTube, assisti alguns vídeos. Em alguns momentos fui confrontada e fiquei com raiva. Falei, eu não vou fazer esse negócio. Hoje vai ser o dia, eu vou lá, vou conversar. Então, vou fazer um resumo para não tomar muito tempo. Que às vezes a minha história pode ajudar também outra pessoa. Eu conheço meu marido desde os 11 anos de idade. Eu tô com 42 agora, ele tem 43. E desde que eu conheço ele, dos 11 anos, ele bebe. Ele tinha aproximadamente uns 12, né? E a gente era criança, brincava na rua. E ele sempre estava bebendo, porque os pais dele bebiam muito. Entendeu? Então, ele cresceu assim. Depois a gente namorou, aí a gente separou, aí cada um seguiu o seu caminho, depois a gente se reencontrou, casamos, tá? Então, são 16 anos de casamento. E ele bebia pouco. E eu não sei o que aconteceu, que de repente ele começou a beber muito, muito. E eu parei. Eu nunca gostei de beber, mas eu pensei assim, vou fazer uma estratégia, vou beber um pouco com ele para ver se acaba logo. Então, eu tomava um pouco, aí quando ele virava as costas, eu jogava um pouco fora e fingia ali que tava, né? Era pior, porque ele saía para comprar mais. Ele saía para comprar mais. E misturando, parecia que nunca tava tudo. E ele é caminhoneiro. Então, por exemplo, na estrada, o círculo, que é uma das coisas que eu vi, né? No material que tu deixa aí pra gente. O círculo de amizade dele é de pessoas que bebem muito. Então, por exemplo, se ele chega num local para descarregar o caminhão e ele só vai descarregar daqui a 2 dias. Esses 2 dias ele bebendo com os amigos dele. Até chegar o momento que ele sabe que vai descarregar, ele tem que parar. Então, é isso que. Então, se ele está dirigindo também, ele não consome. Ele consome a hora que ele para de beber, para de dirigir. Então, ele para de dirigir 6 horas da tarde, aí ele bebe, janta, dorme e vai dirigir. E tem sido esse ciclo repetitivo e com muitas brigas dentro de casa, porque ele fica chato, ele fica, às vezes, ele quer ficar agressivo. Ele só não fica agressivo porque eu isolo ele. Eu e as crianças, a gente deixa ele isolado na sala, ele dorme pela sala e levanta de madrugada, vai pro quarto. No dia seguinte, é toda aquela situação que tu já comentou. De ficar fazendo de conta que nada aconteceu, porque eu acredito hoje que ele fica realmente constrangido. A minha última estratégia foi não aceitar bebida dentro de casa.
porque eu já parei, né? Então eu falei, não quero mais bebida dentro de casa. Uhum. E ele quebrou esse comprometimento que ele fez comigo por 3 vezes já. E o tempo inteiro querendo me agredir verbalmente, né? Me chamando de chata, falando que não tem mais condição de conviver com uma mulher como eu. E Embriagado ou aí sóbrio? ele fica... Não, ele fala pra mim que pra ele ficar tonto, ele tem que tomar pelo menos 2 fardos de cerveja. Que eu creio que dá uns 24, Mas umas ele 24 fala garrafas no isso total. quando ele já bebeu alguma coisa ou sem beber nada? Não, ele me falou isso ontem à noite, quando a gente tentava conversar por telefone, né? Porque ele tá trabalhando e antes de dormir ele me ligou. Como ele tá voltando para casa, então ele começa a tentar trabalhar isso na minha cabeça para ele poder trazer a bebida para casa de novo. Uhum. E eu falei que não posso aceitar, que se ele não estiver satisfeito, né, que ele pode ir embora. Para mim não tem problema nenhum. É óbvio que tem, né? Porque primeiro eu tive que identificar que eu amo ele. Todas essas coisas que me deixam irritadas. Mas isso vem acontecendo. Mas ele não era assim. Uhum. Ou era, sei lá. Já fiquei confusa também. Mas enfim, é o meu marido. E eu não posso desistir sem antes tentar essa última estratégia. E aí eu falei isso pra ele e ele falou que ele se sente humilhado. Ele se faz de vítima, né? Então começa aquela briga de cabo de guerra. Ele puxa para um lado, eu puxo para o outro. Mas por que eu proibi? Ele falou assim para mim: muitas mulheres de caminhoneiros, amigos meus, o sonho delas é que o marido bebe em casa e não fique em bar. E você me mandou ir pro bar beber. O que eu falei para ele, eu falei, cara, não quero bebida em casa. Vai beber no bar com teus amigos, se tu quiser dormir por lá, fica. Não vou te perturbar, não vou atrás de ti, entendeu? Se no dia seguinte você quiser vir para casa, você vai ser bem recebido. Eu não quero bebida em casa. E ele ficou chocado quando eu falei isso. Aí o que ele faz? Ele compra a bebida e ele fica aqui no estacionamento, porque a gente mora num prédio. Então ele fica dentro do nosso estacionamento, da nossa garagem, bebendo com cara de cachorro que caiu da mudança. Uhum. Então as crianças estão brincando lá embaixo, mãe e papai tá lá embaixo bebendo. Deixa ele. Melhor ele lá do que aqui dentro. Então ele faz isso. Aí se vitimiza e faz um drama todo. Antes, quando ele trazia bebida para casa, o que ele fazia? Ele comprava 2 fardos de cerveja, colocava um no congelador, deixava outro embaixo. Ele começa a beber 10 horas da manhã, é o padrão dele. De 9 a 10 horas da manhã ele começa a beber, porque ele tá de folga. Aí ele começa a fazer o almoço e nisso ele vai, só que ele não almoça. Ele vai parar de beber umas 2, 3 horas da tarde, aí que ele come, aí ele dorme, aí ele acorda umas 6 horas, aí ele volta a beber, aí ele leva a gente para uma pizzaria, na pizzaria ele volta a beber, sendo que tem bebida em casa. Então, tipo assim, tinha bebida em casa e mesmo assim ele sai e ainda bebe na rua. Fazendo almoço, ai, faltou um cheiro verde, faltou um queijo ralado. Aí ele sai. Quando ele volta com mais 4 latas para dentro de casa. Então, a minha mente foi assim, se eu proibir a bebida dentro de casa, pelo menos ele já vai beber na rua mesmo. Uhum. Então, ele bebe só ali, entendeu? E essa estratégia está irritando ele. Eu queria saber para onde que eu vou agora, o que eu faço. Eu não quero permitir bebida dentro de casa de novo, porque eu tenho a sensação, além de eu estar perdendo ele para bebida, foi algo que eu já falei para ele, né? Aquilo que tu disse, parece que ele está trocando a família pela bebida. Parece, essa é a sensação que eu tenho. Que ele fica 15 dias fora de casa, os 3 dias que ele fica em casa, é os 3 dias que eu teria para relaxar, aproveitar, as crianças aproveitarem o pai. Mesmo assim, é o dia que ele se envolve com a bebida. Então, eu não sei mais por onde correr, mas por isso que eu vim parar aqui. Certo. Você está me dando sinais até bastante comuns que, sei lá, se fossem fazer um estudo, vamos dizer assim, se fosse pegar um estudo, pessoas que querem aprender sobre como é o alcoolismo. Você deu uma aula de como é o alcoolismo. Sério? Deu uma aula. Ó, é assim que acontece, ele faz assim, ele faz assado, tenta fazer isso, ele reage assim, bem típico mesmo. E daí quando você fala, será que ele é assim mesmo ou não? Olha,
eu acho improvável dele ser assim mesmo, até por conta do padrão da resposta dele, né? É uma resposta muito típica até de quem tem alcoolismo, ó, querer se sentir livre para poder beber, de inicialmente não perceber que a bebida é um problema, de acabar gastando tempo demais bebendo, assim, até tenta equilibrar, porque pensa só, é muito doido isso, mas acho que você vai conseguir entender. Porque na cabeça, o alcoolista, tipo, ele vivendo isso dentro da cabeça dele, é ruim de aceitar essa ideia. É difícil aceitar a ideia de que não vai dar para beber. É um luto, né? É um luto. É o luto que tu comentou, né? Mas é um luto também com ele mesmo. Aí essa parada de se esforçar para não beber durante o trabalho é uma forma de tentar não olhar para isso. Tipo, olha, pelo menos eu não bebo no trabalho. Olha, pelo menos eu... Isso. Sempre vai ter alguma justificativa. Pelo menos eu... Porque ele está querendo se agarrar a essa ideia. Porque ao mesmo tempo, e se você for ver isso, ao mesmo tempo assusta. Só que, né, quando a pessoa está com medo assim, a gente não esfrega na cara dela, porque senão piora, né? Se ela está se escondendo, porque assusta, a gente não se esfrega na cara dela pelo que, né, já está com medo, não é isso que está faltando. Mas beleza. Eu não sei qual é a sua pergunta. Teria muitas coisas para falar, eu poderia ir para várias linhas. Mas... porque na verdade não é bem uma pergunta, mas é porque eu já não sei mais como agir mesmo, porque como ele está vindo para casa, e por mais que eu tenha visto algumas estratégias, justamente essa de não confrontar, não jogar na cara, mesmo quando ele está sóbrio, não tem como conversar. Ele já chegou a admitir algumas vezes que ele sabe que ele tem um problema e que ele precisa de ajuda, aí ele coloca Deus no meio, aí ele fala assim, mas eu sei que Deus vai me ajudar, isso é eu e Deus está comigo, eu sou um marido, eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço mal para ninguém, entendeu? Deus não sabe? precisa então, sair tipo, do meio, você precisa entrar mais coisa, né? Então, aí ele faz esse jogo, né, de falar isso. Porque deve ser difícil para ele, óbvio. Agora eu entendi que deve ser difícil para ele admitir que ele não tem o controle. Né? E tipo assim, eu não posso beber o primeiro gole. Uhum. Ele já falou para mim que eu sou chata sem beber. Mas eu nem bebia, igual eu te falei, né? Eu tomava um pouco e jogava fora. Então, eu sou chata sem beber. Mas eu não posso, tipo, agora, essa altura do campeonato, falar para ele, cara, eu nem bebia, eu jogava bebida fora. No máximo eram uns 3 golinhos. E eu jogava fora só para parar de encher o saco. Então não posso falar isso, entendeu? É que não adianta. E aí eu não sei acho mais. que faz muita diferença também, né, falar isso. Mas a ideia de, olha, eu acho que quando ele fala assim, você é mais chata sem beber, eu acho que ele está expressando o estágio da mudança que ele está hoje, assim, né? Será que eu vou para esse lado? É que assim, ele hoje está num estágio que ele até acha que precisa parar de beber em alguns momentos, mas em outros momentos ele acha que não tem problema algum. E esse é um estágio bem comum, que se chama contemplação. Quer dizer, ele ainda não acha que beber é um problema, mas às vezes ele fica em dúvida. E aí o que acontece nesse estágio? A tendência é ele tentar de todas as formas, assim, continuar podendo beber sem ter prejuízo. Tipo assim, eu queria poder beber sem a minha esposa reclamar. Então eu vou tentar. Como diria no Sul, a tenteada é livre, né? No Sul eles falam isso, né? A tenteada é livre, vai tentando manter as coisas como estão, assim, né? Mas aí é interessante você de forma estratégica, não manter isso normal. Tipo, não mudar, igual você fez, assim, de não seguir deixando como se as coisas estivessem normais. Tipo assim, bebendo um pouco com ele e não colocando essa responsabilidade nele e tolerando demais isso. Tem que ter um equilíbrio da tolerância, né? Não deixar ele beber em casa costuma ser mais bom do que ruim. O problema em geral disso é que para algumas pessoas isso não é uma estratégia possível, né? Então vai ter gente que vai estar assistindo a gente, mesmo que ele tenha furado 3 vezes, vai ter gente que vai ouvir a gente e vai ficar com inveja de ti. Você conseguiu um pouco, mas beleza, você conseguiu um pouco, tá? Então é útil fazer isso. Por quê? Por mais que ele vai beber fora, é legal que você já entendeu isso. Pelo menos ele tem o espaço para beber um pouco menos tranquilo, um pouco menos confortável, vamos dizer assim, né? E sai da zona de conforto dele.
né? Foi o que eu pensei. Pensei no financeiro também, já que vai beber, que bebe pra lá. Até cair por lá, contanto que não cai por aqui. Porque as crianças estão vendo. Porque a gente tem o alcoolismo, ele atua na parte dos hábitos do cérebro. Fica um hábito comum. Você até falou, tem um padrão. Tem um padrão, olha, às 10 da manhã ele bebe, tem um padrão. Tem gente que o padrão é um pouco mais irregular, mas os nossos comportamentos, eles têm um padrão, costumam ter um padrão. Né? E aí o que acontece? Esse padrão ele foi reforçado ao longo do tempo. Aí ele tenta repetir aquele padrão. Conforme vai mudando o padrão, vai mudando as articulações daquele hábito. E aí e essas mudanças podem tanto fortalecer quanto enfraquecer um hábito. Entendi. Por exemplo, sempre que você colocar algum obstáculo, que seja dentro da lei, porque também estamos falando da vida real, né? Não da teoria. Mas sempre que você coloca um obstáculo, a tendência é aquele hábito reduzir. Tem várias coisas. Uma delas é, se eu torno um pouco mais difícil, eu tendo a enfraquecer um pouco o trilho daquele hábito. Tipo assim, o 707 eu fiz às 7h07 da manhã para criar um hábito. Porque quando a gente cria um hábito, a gente nem sente mais o que está fazendo. Fica na rotina. Só que eu pensei no começo em fazer às 5 da manhã. É possível. E eu aposto que teria gente que participaria, até porque é um momento talvez que teria menos gente. Só que teria menos interferência externa, assim, né? Só que ia tornar muito mais difícil, né? Ia tornar mais difícil. E o que é mais difícil, a tendência é a gente não conseguir manter esse hábito. Então, você não deixar ele beber em casa é útil. Agora, tem formas de articular isso. Por exemplo, a forma que você vai comunicar isso. Tipo, por que eu não posso beber em casa? Como é que você justifica? Porque eu não quero. E por que você não quer? Porque você é um chato, entendeu? E você fica enchendo meu saco, o saco das crianças, e vou acabar dando um soco na sua cara. Tá. Você vai perceber que, conforme você for assistir também na Semanaca, que existe uma série de coisas. Eu até falei esses dias, talvez você tenha ouvido, talvez não. Que é tipo assim, as estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, num primeiro momento, podem parecer um pouco complexas demais. Do tipo, dirigir. Dirigir é muito complexo, porque tem que trocar marcha, tem que pisar no embreagem, no acelerador. Só que conforme você vai aprendendo, isso vai ficando mais natural. Aí depois, para alguém que dirige, falar que dirigir é difícil, você não vai falar, não é difícil, não. Claro, você aprendeu. Só que é o seguinte, então assim, beleza, você vai ver que tem várias coisas. Uma delas é a comunicação. A forma com a qual você vai expressar isso. Claro que a gente não consegue esgotar isso, não é assim, tipo, então fala assim e acabou. Tem uma lógica por trás disso, né? Mas o que a gente poderia pensar nessa situação de justificar sem acusar? Sabe por quê? O pessoal me fala o seguinte, Vitor, o alcoolista, não sei se é o teu caso, ele é muito habilidoso em argumentar. Ele tem sempre um argumento para tudo. Ele sempre, quando eu vejo, estou conversando com ele me enrola. Sabe uma sacada que você pode usar para não cair mais nessa? E daí, claro, só com o que eu vou dizer, você vai só começar a entender. Tem técnicas para isso, né? Por exemplo, no curso ACA a gente tem técnicas detalhadas de como colocar isso em prática, assim, né? Que leva um tempo para aprender, tem vários detalhes, a gente precisa treinar isso. Mas só para você ter uma ideia, sempre que você for falar alguma coisa com um alcoolista, busca não tornar isso argumentável. Como é que a gente faz para não tornar argumentável? Mas, Vitor, eu tenho uma opinião. Eu vou dar uns exemplos e você vai ver como isso... Você vai entender. Por exemplo, Tatiane, a Terra é redonda? É. Ela é redonda? Mas é possível que alguém não acredite nisso? É possível. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Total. Então, Tenta imaginar o seguinte, o alcoolista, nesse momento, vocês estão em estágios da consciência diferentes sobre a necessidade de mudança.
Você entendeu que a mudança é necessária. Ele ainda não. Ele ainda está na contemplação, ele até acha um pouquinho, mas ele também acha que não. Então são estágios da consciência diferentes sobre aquela questão específica. É tipo assim, se você fosse conversar com alguém, claro, eu acho que para convencer alguém que acredita que a Terra é plana é diferente, mas só para a gente usar um exemplo Sim, didático. sim, mas eu entendi. Mas a ideia é a seguinte, olha, se eu vou conversar com essa pessoa, eu não vou dizer que a Terra é redonda. Porque ele não concorda, ele vai dizer, não, eu não concordo. Cara, mas é óbvio, você é burro, a Terra é redonda, olha só. É tendência que ele não me escute, fique bravo comigo, se sinta ofendido, ou comece a argumentar. Não, burro é você, olha só, esses experimentos aqui que mostram que a Terra é plana. E aí vai entrar num papo filosófico, que não tende a levar muito longe. Tipo, a mesma coisa seria... Olha, eu não quero que você fique em casa porque você fica chato. Aí ele pode olhar para você e falar assim, não, chato é você. Aham. Parece duas crianças. Você que é o chato, não, você que é chato. É isso. E aí, uma sacada é tirar da jogada coisas argumentáveis. Quer ver um exemplo? Em vez de dizer que o outro é chato, porque quando eu digo que o outro é chato, eu estou classificando uma série de elementos, critérios meus, para dizer, olha, isso é um chato, aquele lá não é um chato. E não fica muito claro, isso dá margem para discordar. Agora, se eu usar os elementos que me levam a entender como um chato, concretos, eu estou falando de uma história. E uma história você pode até dizer que não acredita. Mas é muito mais difícil você discordar de uma história. Né? Eu estou narrando um fato. Ó, eu vi isso assim. Eu interpretei dessa forma. Eu posso dizer assim, olha, essa garrafinha aqui é linda. Você pode olhar e falar, ah, não, Vitor, eu achei feia. Agora eu posso dizer assim, ó, olha, eu acho muito bonita essa garrafinha. E eu me sinto feliz tendo ela. Aí a pessoa pode falar, nossa, Vitor, você tem mau gosto. Pois é, pode ser. Esse é o meu gosto. Ou eu posso dizer até, se você acha que eu tenho mau gosto, né? Essa é uma opinião sua, você é livre para ter essa opinião, mas essa é a minha opinião, né? Sobre a garrafa. O que eu quero dizer? Eu tô tirando o elemento, eu tô tirando o elemento de julgamento daquilo que eu estou dizendo, para tornar aquilo menos discutível. Por exemplo, ao invés de eu dizer, olha, eu não quero que você beba em casa porque você fica um chato, fala, não, meu amor, eu adoro estar com você, você é muito bacana, assim, eu amo você, tanto que eu tô casada com você, né? Nós temos uma vida juntos. Existem alguns momentos, né? Por exemplo, quando você começa a beber, em que eu me sinto insegura, fico com medo. É difícil para mim relaxar nesses momentos. Ele vai dizer, mas você está exagerando. Talvez. Eu estou dizendo como eu me sinto. Para você ver, eu entendo. Olha, para você isso não é nada. E isso é mais uma das coisas que me assusta. Né? Porque eu adoraria estar com você. Mas às vezes, quando você começa a beber, eu me sinto com medo. Daí talvez, dependendo da situação, você até possa utilizar algum exemplo do porquê você fica com medo de coisas que aconteceram. Talvez sim, talvez não. Eu falo, por isso eu agradeço muito que você respeite o nosso combinado. Né? E por isso que eu sou muito grata por você ter aceitado esse nosso combinado. Vitor, mas ele furou 3 vezes. Eu não vou focar no furo, eu vou focar no acerto. Entendi. E vou dizer, olha o quanto é bom, porque tem vários elementos aqui, tá? Que da comunicação que acabam sendo úteis. Para depois a gente vai usar isso depois. Mas a gente começa a colocar eles já. Porque depois talvez você vai precisar desses elementos, quando for fazer outras estratégias.
Mas você já começa a ajeitar o terreno para ser do jeito que você quer, do jeito que você precisa. Porque depois, porque na verdade, não é só. Aí você quer passar duas ideias para ele, né? Na verdade, é como se você estivesse vendendo uma ideia. Você está vendendo uma ideia. E para vender uma ideia, uma parte mais eficaz é você, ao mesmo tempo, mostrar. E para mostrar precisa de estratégia, não adianta esfregar na cara, né? Mostrar que existem mais desvantagens continuando bebendo e que ficar sóbrio tem mais vantagens. E não é só falando, Entendi. não dá para só falar isso. Isso às vezes você pode falar e a pessoa vai perceber. Às vezes você pode não falar nada ou até falar, mas muitas vezes a pessoa vai percebendo. Por exemplo, você não deixar de beber em casa é maravilhoso porque tem gente que fala, até falaram aqui, eu acho que é interessante falar nisso até para as pessoas entenderem. E para ficar fixo isso para ti. Tem gente que fala, eu acho que beber em casa é mais fácil de ajudar a pessoa. E eu entendo a pessoa, eu consigo entender de onde está partindo o raciocínio dela para pensar isso. Uma pessoa que vai dizer isso é que ela não entendeu ainda o alcoolismo. Ela não entendeu ainda o que se trata ajudar uma pessoa que está bebendo demais. Porque você ficar ajudando uma pessoa que está embriagada, tipo, vou tentar alimentar você, vai fazer o quê com a pessoa embriagada? Em casa, para ajudar? Você só vai dar a ideia de que você é responsável por limpar a sujeira dele. Você é responsável por limitar o quanto ele bebe. Você é responsável por aguentar todo tipo de encheção de saco. E de que você não tem, e de que você não, que a sua vida é uma droga. Nossa, vai ficar assim, vai ficar chata ainda. Então essa ideia de, olha, você tornou um obstáculo maior de beber. Mas vai beber fora de casa. Beleza, mas não é a mesma coisa. Vai beber na garagem, mas não é a mesma coisa. Então, eu penso assim também. É como todas as vezes que ele bebeu em casa, eu tive a sensação, assim, que era, igual eu te falei, era cada vez mais, entendeu? Ela já aceitou. Ela vai estar comigo incondicionalmente, como ele já falou pra mim. Você nunca você vai me deixar, nem por causa de bebida, nem por causa de nada, entendeu? Porque você me ama. Você faz tudo que eu peço. E ele me falou isso sóbrio, entendeu? Ele não me falou isso em ebriedade, ele falou sóbrio, né? Quando a gente tentava conversar. Então, assim... E aí, o que você falou? Eu tinha essa... Não, eu falei pra ele, aí já me dá raiva, né? Porque eu também não sou perfeita. Eu falei, não amo coisa nenhuma, não acredito nesse negócio de amor, amor é coisa de adolescente, entendeu? Eu acredito em companheirismo, lealdade, fidelidade, essas coisas que você não tem comigo. Aí já, né? Já me estressei. Isso é ótimo. Ele puta. Sabe por que é ótimo? Porque o problema é a solução. Sempre que você observa um problema, isso é ótimo. Porque quando você entende como um problema, tem um problema aí, beleza, eu posso melhorar aí? Ótimo. O problema é você achar, e isso é muito legal do que você está me dizendo, que você se deu conta de que o jeito que você estava ajudando não estava sendo bom. Isso é ótimo, porque é isso que te dá a oportunidade de fazer diferente. Mas, enfim, eu queria poder ter várias horas para conversar contigo sobre isso, tem várias dicas que eu poderia dar, até sobre isso, assim, eu vou falar essa, tá? Tipo assim, olha, meu amor, eu sei que você me ama, você não vai me deixar por nada, não sei o que e tal, né? Você poderia falar para ele algo assim, tá? É uma ideia só, né? É uma ideia. Às vezes a ideia, a gente testa ela. Nenhum plano. É o que eu ensino no curso ACA, assim, né? A gente faz planos estratégicos. A gente desenha eles, coloca até no papel, às vezes. Então, um plano estratégico. O que é um plano estratégico? É como se fosse um plano de guerra. Didaticamente, tá? Não é guerra, é o oposto. É o amor contra o alcoolismo aqui, né? Não é guerra, mas é só didática. Mas é uma guerra, mas de certa forma, né? Isso. Aí, qual que é? A gente faz planos. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É natural isso. Nem por isso a gente vai deixar de planejar. A gente precisa ter um plano. A gente vai ajeitando ele conforme vai testando. Mas a ideia que eu ia te dar é o seguinte. Falou, olha, meu amor, e aí? Mas o que você acha de eu gostar tanto de você e essa ideia de não te deixar por nada? Você também faria isso por mim? Uma boa. É assim que você enxerga a relação entre nós? Você também faria isso por mim? Como é que funcionaria isso na prática? Eu não estou dizendo que eu concordo, nem discordo.
Mas eu estou dando corda para ele dizer, para esclarecer. Então vamos esclarecer. Você pensa assim? Então vamos ver, o que significa isso? Eu também posso contar com isso? São perguntas, então, que tem que ser estratégicas e que, de alguma forma, façam com que ele reflita, que ele mesmo chegue à conclusão, né, de que esse comportamento dele não está ajudando muito. Mais ou menos não é um comportamento muito saudável. É uma das... Até mesmo no financeiro. Né? Eu não sei as outras pessoas que estão assistindo, mas aqui, em casa, o financeiro vem todo dele. Então, assim... Ele gasta, em média, com bebida, por mês, uns R$400, quando eu consigo avaliar. Porque tem coisas que estão fora do meu controle. Então, 15 dias que ele está fora de casa, que ele está na estrada, não está no meu controle. Então, eu calculo que ele chegue a gastar até R$700 por mês com bebida. E, para mim, isso é muito. Imagina, é muito dinheiro. Imagina. O que dá para investir com isso, né? Pois é. Entendeu? Então, assim... chega num ponto que aqui fica todo mundo submetido de verdade à administração dele. Que não é uma administração muito óbvia, né? Porque é mais para ele. Entendeu? Como ele fala, eu tenho direito de beber e relaxar porque é eu que banco a casa. Entendeu? Então, são essas as coisas que ele fala de cara, mas você está prejudicando todo mundo. Então, não falta comida, não falta o lazer. Mas, por exemplo, se eu quero algo extra, eu não consigo. Sabe? Se eu quero algo extra, eu não consigo. Por quê? Porque tá sempre ali no limite das coisas. Porque o dele, ele não pode abrir mão. Óbvio, né? Porque para ele, aquele é o momento de diversão dele. Entendeu? Então tem que... Mesmo falando para ele, cada vez que você for beber, que eu já tentei isso, anota no papel para você ver quanto você está gastando com bebida. Não faz, porque eu tentei também, não rola. Então, aí eu assisti um vídeo teu que fala sobre o teu primeiro paciente, que ele fez um acordo. Eu falei, meu pai do céu. Assinava, né? Tudo errado. Assinava, fez um acordo. Eu já tinha pensado nisso. Eu vou assinar um documento e vou registrar no cartório. Eu errei muito já também, por isso que eu trago outras ideias, né? Agora eu fico vendo... Por exemplo, eu vejo das minhas alunas, né? Tenho mais de 100 alunas que estão hoje, no dia a dia, testando as coisas que eu falo. Avaliando. Daí a gente consegue ver erros, acertos, formas de aplicar diferentes, porque o método ACA que eu ensino é como se fosse uma arte marcial. A partir dos fundamentos, você vai desenvolvendo as habilidades. E aí você vai desenvolvendo o quanto você consegue executar aquilo. Você tem que conhecer o fundamento, você tem que treinar o fundamento. Mas aí existem várias formas de executar aquilo. E por isso que, por exemplo, no curso ACA, eu acho muito legal ter a comunidade. Porque daí tem muita gente que tem situações bem parecidas com a tua. E que estão colocando em prática. E você vai ver os erros e os acertos das pessoas em tempo real. E o pessoal compartilha muito as ideias que tiveram, as coisas que funcionaram. Há ideias de reforçadores. Tem várias ideias bem legais. Você tem uma noção, esses dias o pessoal está trocando ideias sobre jogos, né? Jogos, quais jogos? Até eu aprendi bastante sobre jogos. para trazer mais conexão, né? Na relação. Que é interessante também. Não só, olha, vou rechaçar o álcool e você fica um chato. Não, meu amor, eu te amo e eu gosto muito de estar com você, isso é importante. Eu também tenho... Você vai colocar as ideias, porque assim, você vai criar um ambiente em que seja mais fácil da pessoa te ouvir e ter compaixão por aquilo que você está pedindo.